oficial. A Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, com seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechada se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava, sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos. Muito boa noite, estamos chegando para o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, feliz, contente, sorridente, porque a partir de agora tem mais um episódio do nosso Lenga Lenga Podcast, aqui direto dos Estúdios Lenga, em Indaial, Santa e Bela Catarina. Eu sou Marcelo Lucini e sou anfitrião dessa noite aqui no nosso Lenga Lenga. Para fazer essa máquina funcionar, não posso deixar de falar para você que você tem que se inscrever no nosso canal. Estamos em todas as plataformas, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, em todas as plataformas você encontra nosso Lenga Lenga Podcast. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado quando o Lenga Lenga está no ar com mais um episódio fresquinho e saboroso para você. E a gente tem que agradecer, claro, os nossos patrocinadores, agradecer a Sicoob São Miguel, isso mesmo, Sicoob São Miguel, Indaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio, Sicoob São Miguel. Quer fazer parte da equipe da Sicoob São Miguel? Você pode também fazer parte da equipe Sicoob São Miguel. Só entrar em contato aí com a Sicoob pelas redes sociais e você vai poder fazer parte também da equipe Sicoob São Miguel. Também junto com a gente, Odonto Excellence, seu sorriso na maior. São duas clínicas aqui em Indaial, uma no bairro das Nações, a outra no bairro dos Estados, clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excellence, a queridinha de Indaial, especialista em implantes. Também junto com a gente, Master Frio Climatização, né? Para você que quer aí
deixar o seu ambiente mais agradável? Que tal aí dar aquele upgrade aí no seu ar-condicionado, né? Trocar a máquina, fazer uma manutenção, uma limpeza, que é muito importante também. Fale com a Master Frio Climatização aqui em Indaial. Um abraço, meu amigo Diogo. Também junto com a gente, Casa da Mangueira, número 1 em mangueiras. Mangueiras hidráulico, mangueira para lava-jato, mangueira para jardim, todo tipo de mangueira você encontra na Casa da Mangueira, que fica no bairro das Nações, aqui em Indaial. Um abraço, meu amigo Edson, da Casa da Mangueira. Junto com a gente também, Serralheria Tomioso, né? Portões, grades, móveis em estilo industrial. Você fala aí com Serralheria Tomioso aqui em Indaial. Também junto com a gente, Microrede Tecnologia e Serviços Inteligentes, controles de acesso, câmeras de vídeo monitoramento. Fale com Microrede Tecnologia e Serviços Inteligentes. Também junto com a gente, dando a qualidade da nossa transmissão, a Ultra Telecom, internet de qualidade é Ultra Telecom. Se você ainda não tem Ultra Telecom, vale muito a pena, porque é a melhor internet da região. Ultra Telecom. Junto com a gente também, MBK Comunicação Visual, banners, faixas, plotagem de veículos, impressão digital, né, outdoor também. Fale com MBK Comunicação Visual, que fica em Blumenau, né, em Blumenau, lá na Itopava Norte. Junto com a gente, deixando o nosso programa mais delicioso, Catafesta Forno e Festa, isso mesmo, um ambiente super especial para você fazer suas confraternizações, né, com aquela pizza feita aí com todo carinho e especialista, né, especialista em pizza aí, a Catafesta Forno e Festa, vale a pena você conferir também. Também junto com a gente, Zuc Firearms, agora com a escola de treinamento para segurança. Que tal você se especializar como segurança, né? Então faça o curso na Zuc Firearms, além do stand de tiro, despachante para você quer ser caçador, atirador ou colecionador, você pode também fazer o curso de segurança na Zuc Firearms. Junto com a gente também, Biogás, a Biogás Store, tem loja aqui em Indaial, na Marechal Deodoro, né? A loja da Biogás, e você encontra Biogás em todo o país, né? E também nas redes sociais por Use Biogás. Lenga-Lenga veste Biogás e tá junto com a gente aí a Biogás Store. Hoje, nosso Lenga-Lenga, a mesa tá cheia aqui, porque estamos recebendo o prefeito Silvio César da Silva, o vice Jonas Lima, né? 2 pelo preço de 1 aqui, pra gente bater um papo nessa noite de segunda-feira. Prefeito, começo de ano, né? A gente tá aí hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Já deu tempo de respirar ou a cabeça já tá cheia de cobrança, né? Como é que estamos aí nesse início de ano? Marcelo, boa noite a todos aí que está acompanhando o Lenga-Lenga. Na verdade, a nossa cabeça não para, né? A gente tem teve um pequeno recesso aí para dar uma descansada no corpo, mas a cabeça não para, porque plano de governo para executar um monte de oportunidades para a nossa cidade. E lógico que junto com isso tudo vem uma crítica, vem uma sugestão, né? Mas faz parte do processo. Então a gente volta revigorada aí para mais um ano. O ano de 2025 foi um ano muito realizador para nós. Talvez lá no início do ano, no início do nosso governo, talvez a gente não tivesse uma certeza de tanta coisa que a gente conseguiu fazer junto com a nossa equipe no primeiro ano de governo, que foi muito realizador. Jonas, quando a bronca vem, sobra mais para quem? Para o prefeito ou para o vice? Boa noite. Boa noite, Marcelo, né? Boa noite a todos que acompanham aqui o Lenga-Lenga. Bom, eu acho que é meio a meio, tá? Meio a meio, né? A gente realmente tá voltando, né? Baterias recarregadas, a gente fica aí um período também no recesso, mas aquilo que o prefeito Silvio tem falado aqui, a gente não desliga, né? 24 horas, é o tempo todo. É claro que a gente tem esse período para alguns dias de descanso, mas a gente está aí sempre planejando, pensando, seguindo aí com a missão. Mas as broncas, graças a Deus, a gente, né, sempre tem muitas, é verdade, né? A cidade é um processo dinâmico, mas são aquelas broncas que está dentro do processo da administração, que todos nós, né, não precisamos nos familiarizar com o sistema, aprender. Todos que fazem parte da equipe hoje do governo do prefeito Silvio, do Jonas, né? São pessoas com experiência, uma equipe muito arrojada, realmente, que deu esse resultado aí, fechando, né, o ano de 2025. Então a gente inicia aí com muita garra, muita energia, porque tem muito trabalho pela frente. Jonas, o povo às vezes pergunta o que o vice faz, né? Então explica aí pra gente como é que funciona essa parceria no dia a dia mesmo, né? Marcelo, uma das coisas que a gente caminhava, né, prefeito Silvio, na campanha, a gente ficou uma coisa muito clara, que o vice ia trabalhar.
natural que o vice tem que trabalhar, mas digo que trabalhar realmente, né, no dia a dia ali, junto com o governo, né, junto alinhado com todas as demandas, mas também, né, dentro do colegiado, né, tomando decisões junto com o prefeito, compartilhando disso e correndo, né, a cidade, né. O prefeito tem muitas ações, muitas tarefas e atividades que são muitas agendas também, né, são toda a questão do sistema de administração da prefeitura, toda aquela sistemática burocrática que tem, né. Então a gente está dando aquele suporte também nas ruas, junto com os secretários, né, com todos os secretários, né, a gente tem corrido muito isso. Então é importante, uma das coisas que o prefeito tem cobrado bastante para a gente estar acompanhando, dar o suporte, resolver muitas coisas que às vezes bate lá na secretaria, que precisa de repente do gabinete estar presente, né, para uma tomada de decisão. A gente dá essa cobertura também para a gente realmente dividir as tarefas. Dividir porque pode parecer que não, às vezes, né, para as pessoas que não estão inseridas dentro de um conhecimento da máquina pública, mas ela é desafiadora. Não que isso diz que nós somos diferentes, não. Nós somos pessoas simples que trabalhamos. Acordamos cedo e seguimos aí com um sorriso no rosto no dia a dia. Então a gente tem uma função realmente de estar todo dia na prefeitura e atuando junto com o prefeito. Vocês estão trabalhando junto, né, Silvio? Vocês concordam em tudo ou já teve alguma discussão assim boa de bastidor aí para contar pra gente? Tem sim. A gente tem uma sintonia muito boa, eu e o Jonas, junto com os demais secretários, mas a divergência faz parte do processo, né? E tem que ser assim mesmo, né? Ponto de vista às vezes é divergente, às vezes a gente está pensando uma coisa, dentro de uma decisão colegiada você vai para outro lado, e a democracia é isso, e a gestão é isso, né, Marcelo? Não adianta só uma pessoa querer fazer tudo, porque a probabilidade de erro é grande. Então, muitos assuntos são discutidos a várias cabeças para buscar um consenso, um colegiado, uma decisão colegiada. Mas até que nesse primeiro ano até que foi pouco, né, Jonas? A gente tem uma sintonia muito boa, são perfis que se complementam, né? Normalmente o que a gente vê dentro de prefeituras, o prefeito para um lado e o vice não aparece, né? E nós já desde a nossa campanha a gente deixava muito claro isso para as pessoas, que o Jonas tem e sempre terá um papel fundamental dentro do governo, exercendo o papel de vice-prefeito como tem que ser mesmo, né? O vice-prefeito não é decorativo, né? Ele tem que estar atuante, tem que estar ajudando, e o Jonas ele faz isso e faz isso com maestria, porque ele conhece muito a prefeitura, conhece os serviços, né? E para mim é um privilégio estar caminhando ao lado dele, porque isso nos traz uma divisão das responsabilidades, né? E aqui a gente pode afirmar, Marcelo, que não passa 2 dias que eu ou o Jonas ou os dois não estão numa obra, né? Então a gente acompanha muito mesmo o serviço de tapa-buraco, patrulhamento de estrada, obra propriamente dito, né? Então isso também nos dá uma certeza, porque a gente está acompanhando, e quando as pessoas nos cobram, a gente fala com propriedade, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então a gente fica brincando que tem 2 fiscal chato aqui, que é o prefeito e o vice-prefeito na cidade. Mas isso é muito bom, isso para nós é muito bom, para o governo é bom. E a própria empresa que está executando a obra, ela também fica assim, poxa, eles estão vindo aqui com frequência, né? E tem que ser assim. A gente faz uma analogia com uma obra ou alguma coisa na nossa casa, que a gente acompanha, né? Acompanha muito de perto. E dentro da prefeitura tem que ser igual. Essa questão da participação do vice, isso é coisa de 15 anos para cá, né? Porque se a gente for olhar há uns anos atrás, vou botar aí mais ou menos 15 anos atrás, aí, o vice às vezes não tinha nem gabinete, né? Não é verdade? Né? E o vice mais participativo começou não faz muitos anos, não, que a gente vê aí o vice-prefeito mais participativo, mais junto, porque senão ele ficava ali só como coringa. Deu problema, o vice aparece, senão ele não aparecia. E é realmente o que o Silvio falou. De vocês dois, quem é o mais calmo e quem que é o mais acelerado? O Jonas é mais acelerado. O Jonas é aquele que acorda de madrugada, né? O Jonas, daqui a pouco, ele tá batendo na mesa, ele é muito ativo, né? Eu sou mais calmo, mais de planejar, eu sou mais tranquilo nesse sentido, né? O Jonas já é mais montar estratégia para tentar resolver. Eu sou estratégico, eu sou o cara do planejamento, eu sou o cara que acompanha, né? O Jonas, ele adora estar na rua, eu também gosto de estar na rua, mas isso está no DNA dele, né?
Se ele ficar 1 hora dentro do gabinete, meu ou dele, ele já está incomodado que ele quer ir para a rua. Aham. E quando dá problema, um olha pro outro e pensa assim, agora é contigo aí, te vira. A nossa sintonia, Marcelo, ela foi muito forte durante a campanha e hoje é realmente que nem tu fala. Tem coisas que a gente não precisa nem falar um pro outro. A gente já sabe o que cada um, a forma de trabalho, a forma de pensar. E isso as pessoas percebem isso quando eles vêm nos abordar. Eles falam, poxa, como é legal a forma que vocês estão trabalhando. Os dois juntos, né? Porque, como eu falei antes, normalmente não é assim, né? Então a gente já vem com essa toada desde a época da campanha e tenho certeza que só vai se fortalecer a cada ano aí que passar, porque conforme a gente vai se conhecendo mais, a gente percebe as vontades que são as mesmas, né? Porque o nosso trabalho é em benefício da nossa cidade, que a gente tanto ama, né? Então, esses dias uma pessoa me perguntou assim, ô Silvio, como é que tu te sente sendo prefeito da cidade de Indaial, né? E eu falei que para mim é um privilégio ser o prefeito de Indaial. É uma honra isso para a gente, é um propósito que foi nos colocado, o voto faz parte desse processo como um todo, mas a gente não está ali por acaso, né? A gente não caiu ali de paraquedas na cadeira de prefeito e de vice-prefeito, é um propósito que a gente tem um plano de governo arrojado que está sendo executado, né, e discutido todo mês junto com o nosso secretariado, porque o nosso grande objetivo é cumprir o plano de governo, que quando a gente saiu na rua para pedir o voto, a gente estava com o plano de governo debaixo do braço, né? Tem gente que diz assim, ninguém dá bola ao plano de governo. Nós estamos dando bola ao plano de governo, não vamos chegar lá em 2028 e lembrar que tem um plano de governo. O plano de governo ele é assunto de toda a região com o secretariado. Uhum. Agora quero trazer a pergunta que vem da padaria, do mercado, dos grupos de WhatsApp. O que o povo mais cobra hoje da prefeitura? O que é o mais recorrente de vocês lá na administração? O que eu percebo é relacionado à Secretaria de Saúde. É? E que sempre foi uma grande demanda. Hoje, o que acontece, Marcelo? Hoje, eu fui secretário de saúde por 1 ano e 10 meses, né? E eu afirmo isso para as pessoas que nos meus 37 anos que eu trabalho, né, 29 anos na Teca e mais agora indo 9 anos na prefeitura, a saúde me transformou. Esse 1 ano e 10 meses que eu passei como secretário, porque ela te aproxima de uma forma muito forte com a população. Então, ou ali tu aprende a lidar com as pessoas, ou tu tá fora, porque é muito dinâmico. Se a gente for fazer uma analogia em relação à Secretaria de Educação, por exemplo, aquela criança, aquele adolescente fica conosco 9 anos, 10 anos. Aí ele vai para o estado, vai fazer o ensino médio, depois vai para a faculdade. Mas conosco, o município, ele fica ali 10, 11 anos e ele vai em diante. A pessoa na Secretaria de Saúde, desde o momento que nasce até o momento que ela morre, ela utiliza o Sistema Único de Saúde. Então, a demanda sempre é muito maior, né? E a dor de cada um é maior do que a dos outros. A demora de cada um é maior do que os outros, né? E a medicina ela vem avançando muito. E junto com o avanço da medicina, vem os custos. Muitos exames, né? Isso tudo é muito complexo a gestão disso, né? O que a gente fez nos últimos 4 anos, né? A gente fez uma ampliação muito forte da atenção primária e esse momento de crescimento da atenção primária, que é o posto de saúde lá do bairro. Eu, como secretário, inaugurei 4 novos postos de saúde. Então, a gente fez uma cobertura da atenção primária muito forte. Como a cidade vem crescendo, essas secretarias que têm o atendimento direto à população, elas têm que crescer junto. Então, naquele período, nós fizemos um crescimento muito robusto em relação à nossa atenção primária e iniciamos a construção da policlínica, que vai ser inaugurada agora aí no primeiro trimestre desse ano, que é a atenção especializada, né? Então, ali o que acontece, né? As pessoas confundem muito. A policlínica aqui está fechada e o postinho está cheio de gente na rua esperando. São serviços diferentes. O que acontece dentro da atenção primária, lá no posto de saúde do bairro? Lá eu tenho um médico clínico geral. Ele vai fazer o teu atendimento, ele vai te acompanhar, que ele é o médico da família. Só que o que ele vai perceber em um dado momento? Poxa, deu alterado aqui algum exame e eu vou precisar encaminhar esse paciente para um especialista. Aí pode ser um cardiologista, pode ser um endócrino, pode ser um fono, pode ser qualquer especialidade médica. Aí esse paciente ele vai ser atendido na policlínica ou
no nosso antigo SAIS. Então, são serviços diferentes. E a grande carência está na especialidade médica. Ali é que é a fila, ali que é a reclamação. Ali é o buraco. E é um buraco que é de todo mundo. Não é uma exclusividade de Indaial, ou do Médio Vale do Itajaí, ou de Santa Catarina. É por falta de mão de obra. Por exemplo, um pediatra. Hoje, forma-se pouquíssimos pediatras. As pessoas que estão cursando medicina não querem fazer a especialização em pediatria. Então, tu tem poucos profissionais no mercado. Tendo pouco profissional no mercado, tu tem fila. Agora, tu imagina um neuropediatra, que é mais raro ainda. Alguns profissionais desse, Marcelo, eles nem atendem por plano de saúde. Eles só atendem no particular. Porque ele pode escolher isso, né? Ele ganha mais. Então, essa é uma grande dificuldade. Lembrando sempre, né, Marcelo, que a gente está numa região, a região do Médio Vale, é uma região privilegiada, dentro de números até de Santa Catarina. Né? Imagina como é que é o restante do país, né? É muito pior do que a nossa situação. E o que a gente vem buscando? Parcerias, contratos, convênios com clínicas, com médicos. O próprio novo prédio da Policlínica traz isso também, porque às vezes o médico, como ele tem a opção de escolha, ele vai ficar escolhendo onde ele tem uma estrutura física melhor para trabalhar, onde ele tem uma estrutura de mão de obra da equipe que vai fazer um suporte para ele melhor, onde ele possa atuar dentro do hospital também. Então, um profissional médico de especialidade, ele acaba escolhendo a dedo onde ele quer trabalhar e quantas horas ele quer trabalhar. Vocês dois estão sempre bastante na rua, né? Então, o Silvio traz aí o pedido na questão da saúde, né, que é o que mais cobram a prefeitura. Mas qual o pedido que mais se repete quando vocês estão na rua também? Marcelo, nós tínhamos, né, no passado, aí no 2025, nós avançamos bastante na melhoria das ruas, com patrulhamento, macadamização, alargamento de vias. Nós tínhamos também essas cobranças, né? Principalmente na região do VAR, nós conseguimos fechar, né, prefeito, o ano 2025, junto com a Secretaria de Obras, o secretário Marcos, com a equipe lá, conseguimos fechar né, toda uma questão de melhorias, né, de diversas ruas, e conseguimos avançar em alguns bairros, né, como o próprio VAR, a gente está finalizando. E assim vamos entrar com aquela operação no Encano, no bairro Encano, e também, né, Arapongas, Encano do Norte, enfim, todas as vias que elas estão numa condição estreitas, colocando em risco. Nós estamos indo lá fazendo o levantamento, junto com os técnicos também, e fazendo o alargamento, né? Então isso também minimizou bastante a questão da reclamação e também o avanço na questão da patrulhamento e macadamização, né? Porque nós estamos hoje com em torno ainda de 470 km, em média, de ruas não pavimentadas, ruas, né, que estão mais na região do interior, que ainda estão aí na questão do saibro, do macadame. Então, com essas melhorias todas, nós conseguimos diminuir. Nós tínhamos essa reclamação, realmente. Claro, ainda tem a questão do manejo do capim, que hoje é tudo roçado, não tem como você limpar uma cidade utilizando veneno ou qualquer outro produto, você tem que fazer a roçada, então tem todo uma coisa estranha, né? Porque o morador pode usar, mas a prefeitura não pode. Né? Então tem todo um cuidado aí, e nós, né, para você conseguir fazer o manejo do capim, numa época como essa, agora entrando aí, então, janeiro, com essa temperatura, e no final do dia uma chuva, é tudo que o capim quer para ele, né, ficar, né, viçoso, como diz, crescer. Então, dá para ouvir o capim crescendo. Dá para ver. Mas era uma Cresce a olhos nus. É uma das questões que a gente escuta bastante também. Uma outra questão que vinha bastante é a questão de manutenção das praças. Também tem um avanço muito forte aí, né, nas melhorias das praças, né? Construção de novas que vai acontecer. Então, Marcelo, feito essas entregas e você dando essa condição, seguindo também com o nosso plano de metas e ações, né, prefeito, a gente conseguiu ir diminuindo isso. Diminuindo, porque o pessoal realmente vê que está acontecendo, que tem resposta, tem resultado, então a gente vai chegar um momento, Marcelo, que a gente precisa fazer um novo investimento em maquinário, né? O nosso último grande investimento foi em 2017, onde foi investido cerca de 5 milhões de reais na compra de equipamentos, né? E tem muita gente que pergunta para nós assim, tá, mas maquinário próprio ou terceiriza, né? A nossa receita é usar as duas coisas. Nós temos bons operadores de máquinas, que são servidores de carreira, né? Que às vezes tu tem a máquina e não tem o motorista, o operador, né? Então, graças a Deus, nós temos grandes operadores que sabem
trabalhar, né, que é uma dificuldade também, mas daqui a pouco nós vamos ter que fazer um novo investimento, porque hoje a nossa frota, ela acaba sofrendo com o tempo, né? Então vai envelhecendo os equipamentos e vai chegar um momento que o município vai ter que aportar mais um investimento, e talvez na ordem de 4, 5 milhões, para tirar aqueles equipamentos muito antigos, que dão muita mão de obra, muita manutenção, e renovar um pouquinho a nossa frota, né? Então é isso que a gente já está no radar aí. Hoje a gente consegue manter a nossa frota mesmo com equipamentos mais antigos, todos eles trabalhando, né? A gente tem uma licitação em aberto de hora-máquina que a gente também acaba utilizando, e daí tem esse resultado que o Jonas falou, né? A equipe do secretário Marcos, uma equipe muito coesa, muito preocupada, e hoje eles estão muito felizes com isso, porque para o servidor público também é importante, ele também é elogiado, poxa, ó, como ficou bom aqui o meu bairro, como ficou bom a minha rua, e esse sentimento eles estão recebendo também, esse reconhecimento, né, da população quando é atendida da forma que a gente está conseguindo trabalhar. A gente tem reclamações que algumas são justas, ok, né? Mas vocês acham que tem reclamações que às vezes é mais falta de informação do que reclamação? Pode ser que sim, pode que ser. Não seria justa? Pode ser. Só que a gente sempre diz assim, Marcelo, que o direito de reclamar é um direito que cabe para todo mundo, né? E cabe a nós, servidores, né, ouvir a reclamação, mesmo quando seja por falta de informação ou quando seja mesmo uma reclamação que não faz sentido, né? E é uma característica que eu e o Jonas temos e que a gente sempre pede para os nossos secretários, né? Eu uso uma frase que o secretário ele tem que ser técnico, mas ele tem que saber lidar com as pessoas. Entende? Não adianta o cara ser o melhor do mundo se ele não consegue sentar e conversar com o cidadão. Entende? Então ele tem a calma, tem que ter a calma, tem que explicar, né? Porque às vezes a pessoa ela precisa mais ser ouvida, né? Isso, e às vezes ela está numa situação tão ruim que ela não consegue se expressar direito, que ela está nervosa. Então esse é um papel que a gente tem que ter, dizer, vamos ouvir, vamos tentar ajudar da forma que for. E é difícil você levar as informações porque é tudo muito complexo, né? O serviço público ele é muito complexo porque a gente pode fazer somente o que está previsto na lei, certo? Então, às vezes, como a maioria da população não sabe o que está na lei, ou não sabe, por exemplo, como funciona o SUS, as pessoas têm uma noção de como é que funciona o SUS, né? Mas quando você começa a conhecer ele a fundo, você percebe que ele é complexo, né? Ele é um serviço único de saúde que ele é um exemplo no mundo todo, só que ele tem as suas deficiências, ele tem as suas falhas, né? E às vezes essas falhas é que são muito enfatizadas e fala-se pouco do que é executado, né? Mas o processo democrático é assim mesmo, ele tem isso muito forte. Vocês já tiveram alguma reclamação ou cobrança, né? Que fosse tão estranha que depois vocês chegaram até a rede? Porque deve aparecer, porque aparece pra gente, às vezes lá na rádio, as cobranças, pô, mas não faz sentido. Tem coisa? Tem, às vezes eles misturam um monte de coisa e tal, mas é assim mesmo, né? E a gente, o que faz aquilo que o Silvio comentou, é atenção, né? Dar atenção para as pessoas, né? E toda a nossa equipe, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Respeito, dar atenção, é o mesmo respeito que nós temos com o servidor público, é o mesmo respeito que o servidor público nós pedimos que tenha, né? Com a população, e por mais difícil que seja em algum momento, como tens mencionado, Marcelo, mas a gente, né, mantém sempre a calma, vamos ouvir e vamos dar uma atenção, porque é aquilo, talvez, por um desabafo no momento, né? A pessoa está ali, quer desabafar. Uma necessidade, né? Às vezes, então né? Vamos ouvir. Às vezes é uma carência até do Às vezes, próximo. um exemplo, né? Duplicação da 470. É DENIT, é governo federal. As concordâncias das ruas lá, É. prefeito. Então, como é que tu explica para quem mora naquele bairro que sofre com a obra que aquilo não é conosco? E que tu não pode mexer? Que eu não posso mexer, só que eu tenho que ir lá escutar. Quando a gente for para Brasília, a gente vai cobrar. Quando a gente ir a Florianópolis, nós vamos cobrar. Isso é o nosso papel, só que a gente não consegue ir lá e muitas vezes executar o que é para ser feito, né? Até teve uma reunião, essa reunião foi engraçada, Marcelo, que daí a gente pediu para a equipe nossa fazer um levantamento e fizeram um trabalho assim, exemplar. As concordâncias, né, acho que são 42 ruas de embocamento, com as ruas, né, que ali tem o que eles chamam de limpa-roda, é aquele trecho que não é de ninguém, né, é um trecho de barro. E por incrível que pareça, no trecho 3 e 4, que é Blumenau e Indaial, simplesmente isso não foi licitado. O trecho 1 e 2 foi e o 3 e 4 não. Ponto de ônibus? Ponto de ônibus. Aí o superintendente DENIT falou assim, prefeito,
Nosso negócio é concreto, é aço, é asfalto, esse negócio de madeira, telhadinho, isso não é com nós. Eu falei, mas eu nem estou pedindo para o senhor o ponto de ônibus. A minha queixa é que vocês não indenizaram o proprietário do terreno para fazer o recuo para eu construir o ponto de ônibus. Eu vou botar o ponto de ônibus na Vai pista. parar em cima da marginal. Entende? E daí, por último, a iluminação pública nas marginais. Aí ele disse para nós, não, isso é obrigação do município e tal. Eu falei, tá, como é que o senhor explica que tem trecho, que tem iluminação que vocês colocaram, poste novo, braço novo, iluminação nova e outros não? Ele olhou assim, né, com aquele documento todo detalhado, quantidade de postes, de luminária e tal, tudo certinho, ponto de ônibus, 11 para ir, 11 para voltar. Ele falou, olha aqui, prefeito, que baita oportunidade que o senhor tem para chegar lá no município do senhor e falar assim, ó, essa aqui é a contribuição do município de Indaial para a duplicação da 470. Eu falei, porra, ele tá de sacanagem, né? Um presente desse custa quase R$1 milhão e como é que o município vai arcar com uma despesa dessa que vocês já deveriam ter licitado tudo junto, como fizeram no trecho 1 e 2? Que era para estar pronto. Né? Que era para estar pronto. Então, isso é um exemplo que daí a população nos falo, cobra. Quando eu falo não é da obra pronto, mas era para estar pronto no projeto, pelo menos no projeto claro, já, né? Previsto no projeto. Ali no projeto. Prefeito, vamos ser direto. A saúde, então, é o que mais dói no povo, é isso, né? Já melhorou alguma coisa? O que ainda te incomoda ainda? Toda pessoa... Como diria o Dr. Keckler, de que se queixas? Para mim, Marcelo, toda aquela pessoa que está numa fila de espera, isso me incomoda. E isso a gente fala para os nossos gestores, que a partir do momento que algumas coisas não nos tocam mais, a gente tem que parar de trabalhar com o povo. Porque a gente tem que ficar incomodado. A pessoa vai lá às 5 horas da manhã para pegar uma senha para marcar uma agenda. Isso é ruim para nós. Não é o que nós queremos. Né? A pessoa está 2, 3, 4, 5 anos numa fila para fazer um exame ou para fazer uma cirurgia. Isso machuca qualquer gestor público. Se tu falar com qualquer gestor público, esse é o ponto que machuca ele, que incomoda ele, porque assim, é uma situação que vai se agravar essa demora. Tá? E como é que a gente destrava isso? É através de convênios, através de contratações de algumas clínicas que vem uma equipe médica. Por exemplo, no início do ano passado, nós zeramos a fila de catarata, cirurgia de catarata. Tinha pessoas 3, 4 anos na fila. Zeramos. Agora, se tu for olhar a fila, já deve ter umas 200 pessoas na fila. Porque é assim, não existe zerar uma fila por completo. Porque quando você faz a cirurgia, tem médico fazendo a consulta. Essa consulta vai gerar um exame e esse exame pode gerar uma nova cirurgia. Então, como essa engrenagem está rodando, você tem essa dificuldade. O que você tem que tentar fazer é gerenciar esses gargalos. Poxa, aqui eu tenho uma fila aqui que tá muito grande e tá complicado. Faz uma contratação e para contratar, Marcelo, isso é importante a gente enfatizar, existe teto que o município pode pagar. Logicamente que os municípios aqui do Médio Vale não usam a tabela SUS, porque se eu for usar a tabela SUS, esquece, eu não tenho nem médico para consulta. Ninguém quer, porque é muito baixo, né? A gente usa uma tabela que é dos 14 municípios da ANVI, que é muito superior à do SUS, só que ela também é muito inferior do que um particular. Só que é o nosso teto. Então, o que é? Muita conversa, reunião com algumas clínicas, reunião com alguns profissionais, fecha um pacote, né, em parceria junto com o Hospital Beatriz Ramos, e esses profissionais vêm para cá e fazem um mutirão. A grande solução para isso são os mutirões, porque daí tu realmente faz a fila andar, né? Tu tem um atendimento de grandes volumes, né? A catarata a gente operou mais de 200 pessoas. Entende? Então, e isso foi muito emocionante, porque o que acontecia? Em algumas visitas que a gente faz, né, a gente tem esse hábito, a gente não visita só as pessoas na época da campanha para pedir o voto, a gente vai na casa das pessoas e com alguma certa frequência a gente encontra alguém que fez a cirurgia e agradece, diz, a minha vida melhorou, tal. Então, isso é um negócio que a gente tem que trabalhar muito focado, e a secretária Jaque, ela faz isso porque ela tem muito conhecimento, ela conhece muito a Secretaria de Saúde, e uma parceria também que a gente vem buscando cada vez mais é com o governo do estado, né? O governador Jorginho Melo
junto com o secretário Diogo, a gente vem buscando muitos recursos para a cidade de Indaial, tanto que a Policlínica Regional veio através de uma articulação política nossa, né, que é uma conquista. Imagina, a gente tem uma Policlínica Regional aqui, eu não preciso mandar o paciente de Indaial para Blumenau, Brusque, Pomerode, Florianópolis, eu posso atender ele aqui na nossa cidade. Então, para nós é um privilégio ter a Policlínica Regional aqui. Jonas, essas demandas da saúde também acabam chegando para ti também? Chego também, Marcelo. Então, né, dentro dessa já explanação do prefeito, né, a gente tem também um conhecimento e é esse o ciclo, né? Mas com certeza o desejo nosso e o sentimento é realmente quando a coisa não flui, né, tem uma demanda travada, é algo que nos incomoda, né? E esse nos incomodar é a nossa busca aí, né, de soluções, né, de trabalho, de articulação, como o prefeito comentou, da Policlínica Regional. Imagina um paciente com tratamento, ele sair de madrugada da cidade aqui e ir até Florianópolis, né, para um determinado procedimento lá, que no futuro poderá ser feito aqui. Então, tudo isso, né, também nos deixa, eu digo, né, mais aliviados, né, realmente com aquele sentimento assim, nós estamos, né, no caminho certo, né, buscando sempre soluções e avançando aí nas melhorias. O problema maior é a fila de exame, né? E será que tem como a gente prometer que a fila de exame vai andar mais rápido que a fila do banco? Em dia de pagamento? A gente já conseguiu reduzir muito fila de espera em consultas, exames e cirurgias. A gente já conseguiu reduzir, em algumas chegou até o ponto de zerar, né? Então, isso é um trabalho que ele é de forma continuada, né? É muito convênio atrás de profissionais e é muita negociação em relação a isso, né? Graças a Deus, hoje o Hospital Beatriz Ramos, com 5 novas salas cirúrgicas, ele traz garantias, ele traz segurança para o profissional médico, porque o médico também não quer se arriscar. Ele não vai fazer operação num hospital que não tenha condições técnicas, né, de equipamentos e de mão de obra para dar a garantia dele poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. E o próprio leito de UTI, Marcelo, né, que hoje, graças a Deus, em Indaial, ele é atendido com leitos de UTI. Tem médico que não opera no hospital que não tenha leito de UTI disponível. Ele não vai correr o risco, tu entende? Então isso tudo é um trabalho que se iniciou há 7 anos atrás, quando foi feita a intervenção, só que o resultado ele é gradativo, né? É que a gente analisa muito o hoje, né? Se a gente retroagir 8, 9 anos atrás, a situação da saúde no município de Indaial era muito precária. Então a gente já evoluiu muito, só que tem muito ainda para evoluir, mas o nosso caminho ele está sendo trilhado da melhor forma possível, estruturando bem o hospital, estruturando bem a Secretaria de Saúde através da atenção primária e atenção especializada, e isso tudo, o reflexo está na população já, porque as coisas estão andando, estão fluindo, talvez não na velocidade que nós gostássemos, mas ele está caminhando, ele não está travado, não está parado. Silvio, você tocou num assunto até sobre a intervenção. Essa intervenção, ela continua? Vai durar até quando? Quando que encerra essa intervenção? Essa é uma Hospital Beatriz Ramos. Essa é uma pergunta complexa, né? Muito complexa, ela envolve outros atores, além dos que estão aqui, né? Porque envolve a associação beneficente, envolve o próprio Ministério Público, né? Envolve a nossa responsabilidade em manter um hospital recebendo investimentos, recebendo melhorias. Hoje o Hospital Beatriz Ramos ele já é uma referência na região toda. Então, o Ministério Público, toda vez que a gente está conversando com o promotor ou com o juiz, é um assunto que acaba vindo de forma corriqueira, né? Eles perguntam como é que está, e a cada 3 meses o Hospital Beatriz Ramos ele faz um relatório. Esse relatório vai para o presidente da Câmara de Vereadores, vai para o promotor, vai para o juiz, vem para o prefeito, vem para o vice. Enfim, a gente mantém a sociedade organizada, atualizada do que acontece com o Hospital Beatriz Ramos, né? Quando a gente olha no lapso temporal de 7 anos de intervenção, parece que é um negócio, né? Meu Deus, uma eternidade, né? Eu lembro que dentro desses 7 anos nós tivemos 2 anos de pandemia do Covid, né? Que parou todo o serviço hospitalar eletivo, né? Era só para atender Covid. Logo na sequência veio mais uma pandemia de dengue, que causou uma bagunça geral, e esses 3 eventos, em 3 anos,
ele acaba complicando a tua consulta, o teu exame, a tua cirurgia eletiva, porque ele estancou o atendimento normal de todos os hospitais, né? Então, quando a gente olha assim, poxa, mas foi todo reformado, centro cirúrgico novo, ala de internação do SUS reformada, um centro de imagem moderno, laboratório equipado lá dentro do hospital, isso tudo em 7 anos é muita conquista. UTI, né? UTI permanente. A gente agora recentemente aí teve uma ampliação de leito de UTI, foi para 20 leitos para atender, né? O sistema estava entrando em colapso no estado de Santa Catarina por causa dos casos agudos, né? Problemas respiratórios. Então o governo do estado fez um convênio conosco, colocamos mais 10 leitos para auxiliar o sistema aqui de Santa Catarina. Então isso tudo a gente percebe, Marcelo, que se nós tivéssemos um período tão longo de intervenção e com problemas graves, eu acredito que o Ministério Público já tinha dado um checkmate para a gente. Ó, te decide o que vocês vão fazer. Ou vocês devolvem, ou vocês assumem. A gente vem acompanhando de muito perto o que aconteceu em Gaspar, né? Gaspar teve a gente ainda não entendeu direito o que está acontecendo tudo, né? Mas o governo do estado aportou 20 milhões de reais. O município, pelo que deu para entender, ele fez uma desapropriação do prédio. O município comprou o prédio lá, o hospital, e ele está num processo de contratação do Santo Antônio para fazer o gerenciamento do hospital. Então o patrimônio fica para o município, o CNPJ continua sendo do Hospital Santo Antônio, ele vem como uma filial deles, e a gente está acompanhando o que está acontecendo lá, né? Lá em Gaspar, que Gaspar já estava há mais de 10 anos com a intervenção, né? A gente acompanha, por exemplo, o Balneário Camboriú. Um hospital filantrópico foi estadualizado. Entende? Então, isso tudo a gente vem acompanhando, o que vem acontecendo. Já foi motivo de reunião minha com o secretário Diogo a respeito da intervenção, né? Então, isso tudo, como a secretaria, como a saúde, ela é definida de forma regional, todo o movimento que o município faz, ele deveria de conversar primeiro com a regional e primeiro com o governo do estado antes de fazer qualquer coisa. Tá? Então, isso que a gente vem fazendo junto com esses órgãos. Vamos para os bairros, aí falar um pouco de infraestrutura. O bairro é onde sente tudo primeiro, né? O que vem sendo feito aí para cuidar mais da periferia e também dos bairros? Prefeito, deixar o Jonas também. O especialista aqui. Então, Marcelo, boa pergunta, né? Uma das propostas aí da nossa caminhada, né, Silvio, na campanha, você falou muito dessa questão, né, da presença nos bairros, né? E a gente realmente, né, tem feito isso, Marcelo. A gente falou um pouco aqui sobre manutenção, né? Junto com a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, que a equipe trabalha na parte urbana, na parte de limpeza, roçada, né? Coleta seletiva, coleta do resíduo sólido. Isso está dentro da Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, as praças, manutenções, e a Secretaria de Obras, a parte de manutenção aí da questão do interior, né? Toda essa questão de patrulhamento. Então, a gente está presente nos bairros, né? Os bairros, a gente tem procurado conversar bastante também, né, com uma associação de moradores, a exemplo do próprio bairro do Varno, né? O bairro do Encano também, para manter aí sempre as programações dos serviços, né, que vão acontecendo naquela região, e a gente tem feito isso, tem tido um resultado muito positivo, tanto que a gente, né, naquele termômetro da reclamação, a gente sentiu que, né, as pessoas passaram a elogiar, no sentido aí de muitos lugares que a gente falou há pouco aí, sobre a questão de alargamento de vias, que tinha um problema na questão, muitos problemas na questão de drenagem. Então tudo isso conseguiu ter esses avanços, você estando lá presente lá com as equipes, né? E eles têm dado uma resposta muito positiva, nossos servidores, junto com o secretário Marcos. Isso na parte, né, dos interiores. Então a gente tem essa operação que nós chamamos aí de operação nos bairros, né? Que reúne, além, né, prefeito Silvio, além da questão da gente estar programando aí
para esse decorrer desse ano, a presença aí de algumas secretarias, quando nós lançarmos essas operações aí com esse serviço, vamos lançar no bairro Encano, onde vai ser feito o alargamento de via, macadamização, roçada, mas você lança lá e faz um evento, e leva lá a Secretaria de Agricultura, leva lá a assistente social, leva lá serviço de saúde, leva lá o esporte, enfim, leva alguns serviços do município e faz uma ação lá naquela região para lançar esse serviço. Pode parecer, o pessoal diz, olha, mas é só um trabalho. Não, mas é importante essa presença dos secretários nos bairros, né? Como a gente fez com entregas nas escolas, né? Foram feitas as entregas das reformas, teve esses movimentos, e esses movimentos trazem um resultado muito importante, porque é a presença do prefeito, do vice, dos secretários, que muitas vezes, no dia a dia, né, da grande maioria das pessoas, elas não conseguem conversar, elas não conseguem tirar uma dúvida, elas não conseguem fazer uma reivindicação, né? Uma sugestão, uma crítica, enfim, e nós estamos lá para ouvir. Então, toda essa movimentação, ela tem dado um resultado muito positivo e ela vem com muita força aí, né, no decorrer do ano aí, para a gente estar bem próximo da comunidade. O povo acaba falando muito, o meu bairro só lembra quando chove, ou só lembra quando fica muito tempo seco. O que dizer para quem sente isso aí na pele? Ali? É um sentimento. Sabe o que acontece, Marcelo? Às vezes a gente tá fazendo uma manutenção em uma determinada rua do bairro. As ruas que estão na proximidade dessa rua que está sendo feita a manutenção, eles não percebem. E daí o cara vai reclamar, poxa, nunca aparece aqui no meu bairro. E às vezes está ali pertinho da rua dele, só que ele não percebe. Ou não quer perceber às vezes, entende? Então é bem complexo isso, porque é um município muito grande, né? Indaial aí já rompeu a barreira dos 80 mil habitantes. E esse crescimento ele coloca um desafio muito forte para o gestor público, para acompanhar essas demandas, entende? Então, e que bom que está crescendo, né? Isso é um problema bom, né? Um crescimento que Indaial está tendo, a relevância que ele está tendo agora dentro da região do Médio Vale, e eu falo isso para as pessoas que nós queremos aproveitar a proximidade que nós temos com Blumenau. Sempre próximo de uma grande cidade tem uma outra cidade que vai desenvolver muito. E nós estamos buscando isso, essa relevância política, essa relevância econômica, que Indaial merece isso, né? Então isso tudo faz parte de uma política pública, né? Por exemplo, assim, criou uma polêmica em relação a uma policlínica regional. Eu falava para as pessoas, o importante é que fique no Médio Vale do Itajaí. Esse que é o importante. Só veio 52 equipamentos. Quanto mais próximo, melhor, né? Só veio 52 equipamentos para o Brasil todo, só 3 em Santa Catarina. Como é que a gente vai perder a oportunidade aqui dos 14 municípios do Médio Vale ter um equipamento desse? Então, independente se era Blumenau, Indaial ou Gaspar que estavam pleiteando isso, que bom que ficou aqui, né? Isso mostra que Indaial está no radar, Indaial, e é algo que a gente vem buscando, essa relevância, e falar assim, não, nós queremos essa responsabilidade também, porque Indaial é uma cidade pujante que está crescendo e vai crescer ainda mais, tá? Porque senão tu fica perdendo para outros municípios e tu perde a tua relevância. Isso é algo que a gente não quer. A gente quer buscar essa relevância regional, porque Indaial só tem 20% dos municípios do Brasil tem mais de 50 mil habitantes. Só 20%. Tu entende? Então, Indaial tem essa característica. Por que o Comprão veio para Indaial? Por que a Van veio para Indaial? Por que essas grandes lojas estão vindo para Indaial? É atrativo, né? É atrativo, tem consumo. Ninguém instala uma loja desse tamanho sem pesquisar antes, sem né? pesquisa, eles pesquisam e sabem que tem um potencial de consumo porque a população vem crescendo. E Marcelo, só para mim encerrar ali também, né, prefeito, essa questão do governo estar presente nos bairros, né, dentro do programa Indaial em Movimento, a gente realmente, no decorrer do ano, a gente vai fortalecer isso cada vez mais, até para realmente a gente conseguir de quebrar o pensamento de algumas pessoas, aqui no meu bairro não acontece nada, aqui está deixado, está abandonado. Não, o governo vai estar presente lá, em todos os cantos de Indaial. Tem um outro exemplo, né, Jonas, das praças. Tem bairro que não tem praça, né? No governo do ex-prefeito André, a gente fez 10 praças, a gente já entregamos uma no loteamento Cipriani, já tem uma pronta ali no Encano, mas ainda tem uns 6 ou 7 bairros que não tem praça. É nosso compromisso de cada bairro, pelo menos, ter uma praça.
porque isso traz vida, traz atividade física, traz qualidade de vida para o bairro. Então, às vezes, um equipamento desse instalado num bairro, aquele morador que está reclamando que ninguém aparece, não tem nada no bairro dele, talvez é porque lá realmente não tem uma praça, né? E ele vê nos outros locais, pô, aqui tem. E nós temos uma dívida, eu e o Jonas e o próprio ex-prefeito André, que lá no bairro das Nações e no Rio Morto não tem praça. E eles nos cobram isso, todos nós moramos lá, né? E daí assim, pô, no nosso bairro de vocês não tem uma praça? Realmente. Então já está no radar, a gente já tem um terreno, a gente já tem um pouco de emenda parlamentar para fazer uma praça lá, mas talvez esse é o sentimento de algumas pessoas, né? Da ausência do poder público no bairro dele, porque ele é exclusivamente um bairro residencial e não tem um equipamento nosso lá. Nessa questão das ruas, de infraestrutura, às vezes tem rua que vocês, se pudesse, evitavam de passar para não ouvir tanta reclamação? Não, Tem? não. Hoje a gente pode circular, Marcelo, até porque a gente tem que entrar nessas ruas, né? Se tiver uma rua assim, nós temos que estar presente lá. Vou dar um exemplo numa rua, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fica localizada ali na Firmo José da Silva ali, uma rua que tinha um problema muito sério. O esgoto muito ao céu grave. aberto. O esgoto ao céu aberto, Panini, acho que é isso. Esgoto ao céu aberto, uma condição, né, pesada mesmo, né? Complicada. E a gente foi lá, interferiu lá junto com o secretário de obras, tivemos eu e o prefeito lá junto, visitando com o problema, ouvindo as pessoas e levando a solução. Então, eu acho que dentro de Indaial, né, todas as ruas, assim, ó, a gente pode andar de cabeça erguida, né? E se tiver uma rua que tenha, né, o problema de infraestrutura, a gente vai lá e vai trabalhar naquilo que a gente pode resolver com a parte dos equipamentos, né, de manutenção. Se é uma questão de pavimentação, entra na discussão também, né? Mas é bem tranquilo, dá pra gente andar em Indaial, olha... Não evita de passar em Não, de maneira alguma. Vamos falar um pouco então, né, para os nossos jovens, futuro também aqui na nossa cidade. O pai e a mãe, né, eles querem saber, vai ter emprego para os filhos aqui em Indaial? A gente falou dessas empresas que Sim. acabam vindo para cá e a gente tem alguns exemplos até aqui da cidade, os próprios feirões de emprego, que às vezes não consegue contratar pessoal, né? Hoje o que a gente fala, Marcelo, Indaial tem emprego pleno, né? Hoje não trabalha quem não quer, né? A pessoa tem até a opção de escolha hoje. Tem muitas pessoas que trocam o emprego para trabalhar mais perto de casa, entende? Então, assim, o que é um papel nosso, né? Como gestão pública, é a gente buscar a melhoria qualificar essa mão de obra junto com as empresas. Isso é um trabalho árduo que tem que ser feito, né? Como existe a vinda de muitas pessoas para cá, de outras cidades, de outros estados, até de outros países, né? A gente tem um papel fundamental nisso, né? De fazer cursos profissionalizantes de curta duração, para que essa pessoa possa entrar no mercado de trabalho, não ficar dependendo de algum assistencialismo do governo federal, para que realmente ela tenha o seu emprego e tenha a sua dignidade própria, né? E isso é um trabalho que a gente faz junto com o secretário Márcio, lá do Desenvolvimento Social, junto com o secretário Tibério, do Desenvolvimento Econômico. A gente tem convênios com o Senai, com o SESI, para fazer essa qualificação junto com a Uniaselv. Então, isso é um papel nosso de fomentar, né? A gente não consegue qualificar todo mundo, mas aquelas pessoas que estão no CAD único, que estão desempregados e estão recebendo algum benefício, a gente faz esse trabalho com eles. Fecha uma turma, vai qualificar lá para pedreiro, para eletricista, para costureira. Então, isso é um papel nosso de fomentar e facilitar o acesso dessas pessoas, que elas possam vir para o mercado de trabalho. E quando a gente fala, eu lembro muito bem, Marcelo, quando a Cooper abriu a primeira filial em Indaial, eu trabalhava na Teca ainda, sabe o que eles falavam nos corredores? O mercado Terezinha vai fechar. Eles falavam isso. E era um negócio assim, pô, né? Indaial, havia um mercado tão grande e tal. Hoje o que acontece? O mercado Terezinha está lá, já completou 35 anos, agora recentemente. Tem uma filial gigantesca no Varno, linda aquela filial nova deles. E quantos outros mercados vieram para cá? Entende? Então essa competição, essa concorrência, isso é muito bom. Ah, mas não vai ter empregado, não vai ter funcionário. Vai ter. Porque as pessoas... Qual é um dos principais motivos que as pessoas escolhem para vir morar em Indaial? São vários fatores, né? Tem aquelas pessoas que têm uma visão mais distorcida, mais míope, porque o terreno é mais barato.
tu vais comprar um terreno mais barato numa cidade que não tem emprego? Acho difícil, né? Tu vai comprar um terreno porque é mais barato numa cidade que não tem segurança? Também é difícil, né? Há um local onde pode pegar enchente? Também é difícil. É claro que lá vai ser mais barato o terreno. Então, Indaial, ele tem terrenos disponíveis, que é fácil a construção, né? Existe um fomento muito grande no mercado imobiliário na cidade que facilita a compra da casa própria. E a gente fala assim, ó, que bom que ele comprou a casa própria dele e está financiado. Porque para ele ter a aprovação do crédito dele, ele passa por um crivo. Não é qualquer um que consegue ir lá e financiar uma casa, entende? E é essa pessoa que a gente quer aqui. Porque se ele comprou a casa, está pagando financiamento, ele quer trabalhar, ele quer ficar aqui, ele está constituindo a família dele aqui, esse é uma pessoa boa para ficar aqui. Então, quando a gente fala em emprego, né, as indústrias e os grupos, eles vão atrás onde tem população ativa economicamente para poder trabalhar. E o que vocês diriam para o jovem que às vezes pensa em sair da cidade para procurar? Não precisa. Não precisa. Indaial, durante muito tempo, Marcelo, ele foi, eu sou fruto disso, né? O setor têxtil sempre foi muito forte aqui, Teca, Hering, e sempre empregando muitas pessoas, né? Depois isso foi se desfazendo, foi se criando facções, né? Hoje tem muita facção na cidade de Indaial, né? E são terceirizados, né? Tem um que corta o molde, que corta a peça, um vai costurar, outro vai estampar. Então, ainda existe uma força muito grande do setor têxtil e de confecção na cidade de Indaial, que é um ativo muito forte da nossa economia. Só que no outro lado nós temos, por exemplo, o Metalúrgica FAI, que é um segmento totalmente diferente, né? Um setor metalúrgico que já tem um valor agregado, já tem um salário diferenciado. Temos aqui um outro exemplo, a Vank, né? A empresa aqui centenária, Cisplan, né? A juventude gosta de sistema e tal. A Cisplan é uma das maiores empresas do Brasil, né? Ela é líder nacional em software para a gestão da indústria têxtil. Então hoje Indaial já tem uma matriz econômica diversificada, e isso que é importante, né? Tu não pode ficar só dependendo de um segmento, porque se esse segmento entra em colapso, entra em recesso, entra em algum problema de consumo, como acontecia antigamente com o têxtil, a cidade toda sofre, né? Então essa diversificação na economia Indaial já vem buscando e vem ampliando a cada ano que passa, né? Então isso quer dizer que Indaial continua sendo boa, mesmo até para quem chega sem dinheiro no bolso, dá para ganhar os seus trocados aí. Com certeza, Marcelo. Indaial, como o prefeito Silvio comentou, Indaial é uma terra de oportunidades. Indaial, eu tenho ouvido vários depoimentos de pessoas, porque às vezes a gente fica curioso, pergunta, veio de onde? Eu vim lá do estado tal, vim do estado esse, aquele e tal, mas como é que tu chegou aqui? Eu fiz a pergunta para algumas pessoas, para mais de 50 já fiz essa pergunta, uma conversa lá de 30 segundos, e o pessoal unânime diz o seguinte para mim: olha, seu Jonas, eu pesquisei no Google cidade que tinha melhor qualidade de vida, e a cidade de vocês, Indaial. Eu disse, poxa, que coisa bacana. E estão trabalhando firme, família ali, né, produzindo realmente, e vieram atrás dessas condições, de constituir família aqui. Então, Indaial é uma terra de oportunidade. Então, aquilo que o Silvio comentou, para os jovens, com certeza, nós temos aqui tecnologia, nós temos ferramentas, nós temos empresas, tem tudo aquilo que realmente precisa. Hoje, Indaial não fica para trás, né, de cidade alguma. Indaial é realmente uma terra aí que é uma cidade que vem recebendo vários prêmios, uma cidade que está num crescimento, desenvolvimento muito forte, né? Indaial busca aí, né, prefeito, esse fortalecimento também, né, nos índices da educação. Nós vamos sim, né, ter uma IDEB aí que vai ser um sucesso, premiado aí junto com o secretário Manuel. Então, tem uma equipe muito forte, muito arrojada de governo, né? E aquilo que nós comentamos aqui, a população está feliz, está trabalhando, está aí, tem segurança, então tem tudo aquilo que você precisa para hoje, né, constituir uma família. Então, em Indaial, não falta emprego. Se você quiser trabalhar em 2 serviços, em 2 empresas aí dividido, aí você tem essa condição, porque as empresas acabam não tirando mais da fachada da empresa lá a placa, tem vaga, né? Está contratando, tal, fica o ano inteiro. Então é um negócio muito dinâmico, né? E realmente nós precisamos que essas pessoas
venham para Indaial, né? Venham para cá, venham, né, constituir família aqui, que isso é o desenvolvimento da cidade, e a gente manter esse crescimento ordenado. Eu tenho uma história, Marcelo, contar aqui rapidinho, bem peculiar. Ele, companheiro de Rotary meu, o Nelson. O Nelson, ele é, se eu não me engano, engenheiro de telecomunicações. Ele morava em São Paulo, ele e a esposa, ele se aposentou. E em 2020, durante a pandemia, né, no início da pandemia, eles vieram morar em Indaial. E sabe como é que eles escolheram Indaial? Pesquisa na internet. É isso aí. E feliz da vida, tão feliz da vida na nossa cidade. Encontrei ele domingo ali no nosso encerramento de Natal, feliz da vida com a cidade, qualidade de vida, segurança, tu entende? E é assim que as pessoas fazem, é um negócio peculiar assim, Quem né? vem pra cá, eu nunca me esqueço, deve lembrar do saudoso Pereirinha do Jornal de Indaial. Sim. E o Pereirinha era paulista, tal, veio pra cá, aquele jeito dele. Ele disse, cara, eu vim pra cá a primeira vez, me apaixonei. Ele disse, eu quero vir morar. Ele disse, eu vim só passear. É isso aí. Ele disse, eu quero vir morar aqui, é muito bom. Ele disse, cara, não largo mais, não quero mais nem saber de voltar. Eu quero ficar aqui. E veio pra cá e se constituiu família e trouxe todo mundo pra cá pra vir morar aqui, né? Aí, Marcelo, só complementando, quando a gente fala do jovem, eu sou professor do Senai há 17 anos, né? Então, o Indaial, ele é muito bem servido, né? Hoje nós temos 8 escolas estaduais, né? São quase 5 mil alunos que estudam aqui na nossa rede estadual. Tem o Senai, tem o SESI, a gente está numa batalha aí para trazer Senac e Sesc para Indaial. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque o que acontece? Quem é da indústria vai ser atendido pelo Senai e pelo SESI. Então, qualquer curso técnico, eu faço na minha cidade. Eu não preciso me deslocar para Blumenau para fazer um curso técnico, né? A Uniaselv, que era antigamente chamava a Selv, é aqui da cidade. Quero fazer uma graduação, consigo fazer aqui. Tem várias outras faculdades à distância instaladas na nossa cidade. Vindo Sesc para cá, eu atendo todo o pessoal que trabalha na prestação de serviço e os lojistas. Ou seja, o jovem ele consegue se qualificar dentro da nossa cidade. Então isso também é um atrativo para os jovens, porque não adianta o jovem querer ir para o mercado de trabalho, ganhar bem e não ter formação, né? Às vezes o jovem ele é muito imediatista. Eu já quero começar a trabalhar em 3 meses, já quero estar ganhando 5 mil reais, já quero ser chefe, já quero... Sim. Então isso tudo passa por uma carreira, né? Então o conselho que a gente pode dar para o jovem, primeiro, fique estudando, se qualifique. Quanto maior for a tua qualificação, maior é a tua chance de ter um emprego que vai pagar um salário diferenciado. Silvio, nós estamos aí hoje, dia 5 de janeiro de 2026, né? Praticamente fechou agora há pouco aí o teu primeiro ano, ano de vocês de mandato. Uhum. Tu vem numa sucessão, né? Você vem numa Sim. sucessão, sucedendo um prefeito que trouxe obras muito grandes para a cidade, o prefeito André Moser, né? A gente tem aí toda a parte de infraestrutura do trânsito que mudou completamente, a ponte ficou apelidado como prefeito das pontes, né? Então, tu te sente numa cobrança maior nesse teu primeiro mandato já, nesse primeiro ano, com uma responsabilidade muito grande nas costas, até porque obras desse teor e nesse tamanho são complicadas para conseguir trazer, demanda de muita movimentação para conseguir trazer. Você se sente numa cobrança muito pesada sobre isso? A cobrança é maior nossa, Marcelo, né? A população entende que é um governo com outro foco, tem outras prioridades, né? Porque assim, as grandes obras, elas foram feitas, obras estruturantes. Se a gente revisitar o primeiro mandato do prefeito André, ele seria um mandato muito parecido com o nosso. O segundo mandato dele, que ali foi uma virada de chave, que a própria equipe, junto com o ex-prefeito André, a gente tomou uma decisão. Se ele continuasse a fazer as mesmas coisas do primeiro mandato, dificilmente ele faria o sucessor. Isso foi um consenso nosso logo que ele foi reeleito, naquela eleição de 2020, com pandemia, aquela confusão toda. E foi ali naquele momento, junto com o plano de governo escrito por nós e executado pelo prefeito, que teve um foco diferente em obras estruturantes. Quais foram as 3 grandes obras estruturantes? A Quarta Ponte,
a Policlínica, que a gente está entregando agora no primeiro trimestre desse ano, e o Parque Jorge Hart. Se nós continuássemos a fazer só pavimentação de rua, a só praça nos bairros, dificilmente eu e o Jonas teria sido eleitos. Então esse olhar, e o que acontece? Da mesma forma como teve o sucesso nas grandes obras, teve uma cobrança de quem mora nos bairros. Porque se tu olhar as 3 obras, teoricamente elas estão na região central. A Policlínica, a Quarta Ponte e o Parque Jorge Hart. Apesar de que todo mundo utiliza, mas ele é centralizado. E daí aquele morador do bairro, e eu aqui no bairro? Então o que a gente faz agora, nesse nosso primeiro ano de mandato? Nós fomos para os bairros. Entende? Então essa ida nossa para os bairros, fazendo obras menores, obras de menor impacto, e logicamente, Marcelo, esse ano de 2026, nós temos aprovados e já está em execução 150 milhões em obras. Então as obras de pavimentação, obras de infraestrutura, elas vão iniciar em 2026, só que elas não são obras tão impactantes como uma quarta ponte. Né? Então isso tem que ficar muito claro. E é lógico que o município, com o advento da quarta ponte, ele mudou o trânsito de uma forma tão efetiva que nós vamos ficar alguns anos sem precisar ter um investimento tão alto em infraestrutura como foi na quarta ponte. O prefeito André, eu me salve o engano, né? Mas foi no primeiro mandato que ele teve aquela questão das pavimentações no Encano do Norte, né? Isso. Na época foi 22 milhões que eles Sim, conseguiram, né, sim. trazer essa verba. Isso foi também importante, né, no primeiro mandato dele e acabou deixando também essa marca aí, né, Sim. pro prefeito nesse primeiro mandato, né? Ele conseguiu fazer alguma coisa dos bairros também, né? Isso também é Isso, importante, o né? primeiro mandato dele foi todo no bairro, né? Com Foi certeza. Muitas obras nos bairros, Encano do Norte, Avenida Brasil, né? Avenida Nossa, Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Minas Gerais, né? Minas Gerais. Se a gente revisitar o primeiro mandato do prefeito André, ele foi muito obra de infraestrutura nos bairros. Não, teve uma série de obras importantes, né? E a gente pode destacar aqui na questão da quarta ponte, se não tem trabalhado nesse projeto e colocado, né, nessa realidade que é hoje a quarta ponte, a questão da mobilidade urbana, nós teríamos comprometido ela, porque você vai lembrar, Marcelo, e muitas pessoas que vão nos acompanhar aqui vão lembrar de quantas vezes ficaram parados, né, na Marechal, na Avenida Maria Simão e na entrada da Gustavo Arthur Keller, né, que fazia todo aquele acesso para acessar a ponte Vitor Conder. Então, imagina numa configuração, hoje voltar a essa configuração, com o trânsito que nós temos no Indaial. Então, a quarta ponte, para nós, além de toda a situação da mobilidade urbana, a quarta ponte foi um momento assim que ela acabou, né, também destacando a cidade. Veio muitos investimentos a partir dela, né? E muitas pessoas se instalando aqui, né, com negócios, empresas, enfim, e propriamente os próprios loteamentos abrindo, né? Porque acabou tendo essa condição da mobilidade, né? Você atravessa muito rápido. Nós fizemos até o teste, né, prefeito? Do portal até na saída da Minas Gerais, nós levamos, eu não lembro o tempo certo, mas era coisas de 3 minutos, né? Você atravessar, né? Coisa que você fazia isso, se for em 15, 20, às vezes 30 minutos, que era o depoimento de muitas pessoas. Então teve esse momento transformador aí na gestão do prefeito Isso André. é sem comentários. O trânsito mudou completamente. Mudou. Eu falo porque eu tenho que cruzar todo dia para ir para a rádio, eu pego em horários como 3 horas da tarde, né? Eu vou um pouquinho antes, então eu faço em 10 minutos daqui do bairro dos Estados até lá na rádio, na rua Manuel Simão. Mudou muito isso. Antes a gente demorava ali de 15 a 20, né? Porque pegava ali na ponte, ali trancava tudo e ficava tudo parado. Nesse horário era um horário bem complicado. Até a gente tem que tocar um pouco, levar um pouquinho para o cenário nacional também, né? Vocês são de direita, o país está bem dividido e politizado em direita Sim. e esquerda. Como é que tu vê esse cenário nacional nosso, da política nacional? Vai estar muito forte, né, a próxima eleição ali para presidente, para governadores e para senadores, né, deputados federais, deputado estadual. A polarização vai estar muito forte. Eu até digo que vai estar mais forte do que na eleição passada. Porque as coisas, durante os últimos 3 anos, elas foram muito... como é que eu posso falar? Foi muito radical muitas coisas, pelos dois lados. E isso é ruim.
tá? Isso é muito ruim. O que a gente tem? A gente tem uma posição muito firme, né? Junto com o partido, o PL. O Jonas fez um movimento recente e ele migrou para o Republicanos, que isso é uma sinalização nossa muito forte, junto com o governador Jorginho Melo, de estar junto no momento da reeleição dele, e também da mesma forma junto com a pré-candidatura do ex-prefeito André Moser para deputado estadual. Então isso tudo é aquela fala que eu fiz anteriormente em relação a uma relevância política e econômica da cidade de Indaial. Indaial já merece ter um deputado estadual da cidade, pela população que tem, pela relevância e importância que tem na nossa região. E é o momento da gente ter isso com a possível candidatura do ex-prefeito André Moser para deputado estadual. Quando a gente fala no cenário nacional da tua pergunta, Marcelo, tem muita coisa que ainda vai acontecer. A janela partidária finaliza em abril, né? Então, e muita coisa acontece ali no final desse prazo, né? Movimentação de agentes políticos mudando de partido, coligações, né? Então isso é um jogo de xadrez que se resolve ali nos últimos minutos, né? Então muita coisa pode acontecer. A gente acredita que permaneça como candidato o Flávio Bolsonaro, que já se lançou como pré-candidato. Acreditamos que seja ele, né? Porque não adianta ficar divagando que vão dar anistia para o Bolsonaro, ele pode ser eleito, ele pode ser candidato. Então isso tudo faz parte de um delírio que não faz sentido discutir. Muito difícil, né? É muito difícil, não dá tempo para uma movimentação dessa magnitude, além do problema de saúde que ele vem enfrentando, né? Então, acredito que sim, né? O que vai estar sendo discutido é quem vai ser o vice, né? Que também... para uma eleição presidencial isso é fundamental, né? Então tem vários nomes que ficam gravitando, né? O próprio Ratinho, ali do Paraná. Ratinho Júnior, o Ratinho Júnior, o Zema, Tarcísio, pode ser candidato, pode ser vice, ou a própria Michele, enfim, tem vários nomes que circulam, mas logicamente que isso tudo é mapeado e é feito pesquisa. O próprio Flávio falou que eu acompanhei até uma entrevista dele, ele falando que a Michele não vai, que realmente Senado, ele, né? é o pedido, né, do pai que ele venha a ser candidato, então vamos aguardar aí esse caminhar para ver como é que vai acontecer. Prefeito, o Jonas também, vice-prefeito, a gente falou muito em reclamar, né? Uhum. Quem reclama mais? O povo ou a família de vocês? Rapaz, a família, Marcelo, a família ela passa por uma transformação junto conosco, né? A nossa dedicação é uma dedicação exclusiva, né? A gente não tem horário, né? A gente trabalha e trabalha muitas horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado, né? As pessoas até não acreditam muito nisso, né? Mas os que não acreditam, a gente dá uma olhadinha na rede social, né? Tem amigo meu que diz, pô, Silvio, eu fico cansado só de ver os teus stories no final de semana, porque é muito evento, muita coisa. Eu estranhei que o Rafael não tá aqui, né? Demos folga para ele. Mas, e tem que ser assim, né? E a família entende esse propósito, a família entende que isso é um período na nossa vida, né? Que isso tudo é passageiro, né? A gente sempre fala, o mandato, 4 anos, né? Parece que é uma eternidade, mas tudo é passageiro nessa vida. Então, os nossos cargos... Menos o cobrador e o motorista. Então, no nosso caso, a gente está provisoriamente como prefeito, como vice-prefeito, mas isso tudo passa, vai chegar um momento que isso vai passar. E se nós não tivermos o apoio e a compreensão da família, nós não aguentaríamos nem 3 meses de governo. Então, eles são o nosso esteio, são o nosso porto seguro. É aquela pessoa, quando a gente chega em casa estressado ou preocupado, é a pessoa que vai te dar força, vai te trazer, vai... Pelo menos te ouvir, né? Vai ouvir. Então, assim, é fundamental a participação da família. Então, a Simone, a minha esposa, a Maria Clara e a Alice, elas já entenderam
Teus pais também, né? Meus pais, e às vezes com o meu pai eu tenho um pouco de trabalho, meu pai já está com 82 anos, ele gosta de política, e às vezes escuta alguma coisa na rua, dele fica preocupado, né? Aí tem que ir lá, tem que explicar e tal, mas é uma sensação muito boa, é uma sensação boa, é um orgulho para todo mundo, né? E eu sempre falo que a forma de agradecer isso tudo é trabalhando muito, fazendo entrega para todo mundo, essa é a nossa forma. Teu pai, que em algumas oportunidades, até vi em algumas inaugurações, levou né, o teu pai e tua mãe, Sim. participar. Eu acabo levando eles, né? Meu pai tá com 82, Tá minha bem mãe de com saúde agora? Tá bem, tá bem, né? Pela idade, a gente fala assim, pela idade ele tá muito bem, né? Eu fui levar eles, a gente acaba levando eles em alguns aniversários de parentes, ele tem muito parente em Gaspar, lá na região do Belchor, e toda vez que eu levo eles, eu vou buscar, é uma festa, né? Porque ele vem a parentada toda, né? Poxa, o prefeito de Indaial tá aqui, e é muito legal isso, esse reconhecimento, assim, eles acompanham, né? Acaba acompanhando a movimentação nossa aqui como governo, e é muito gostoso isso. E toda vez que eu possa levar eles, eu levo eles, porque para eles é um orgulho gigantesco, né? Para poder prestigiar. E na tua situação, Jonas? Marcelo, eu já venho de uma trajetória e ingressei na política em 2008 e lá a gente já estava nessa energia e correndo, né? Não me elegi naquela primeira campanha, foi 2012, não deu certo ainda. Em 2016 a gente teve, né, o privilégio de receber a maior votação da história, foi muito bacana e realmente com o apoio da família. Então a gente tem que ter realmente esse apoio, porque a gente precisa estar presente, né, em todos os eventos, praticamente todos os eventos, aqueles inclusive que somos convidados, né, em muitos dos eventos, né, e as pessoas realmente elas esperam a gente lá, porque se convidam é porque, poxa, gostam da gente. Você não é convidado numa festa se as pessoas não ter aquele sentimento bom, né? Prazer de receber a tua presença, né? E a gente precisa estar presente. Então, a família precisa ser compreensivo também nesse sentido e ter esse apoio, né? Então, a gente consegue realmente trabalhar muito isso também com a Simone, com a minha filha Fran, com a minha netinha Melissa. Então, minha neta, às vezes, ela cobrava mais. Ela dizia, mas o avô vai sair de novo. Disse, olha, eu preciso, tal, nós temos que ir lá, mas então eu vou junto. Então, muitas vezes estava junto com a gente, que também é muito gratificante isso, né? E a gente vai conseguindo. E tendo esse apoio, com certeza a gente vai levando também a mensagem e o trabalho, né, com muito mais prazer também, com mais tranquilidade, até num depoimento que eu sempre falava possível, que tem relação com o que a gente está falando aqui. Eu estou no mercado outro dia e no açougue, na fila do açougue, de repente chega um senhor, mais ou menos 1,90 m de altura, assim, bateu nas costas, o pessoal todo mundo de redor meio, sério, vai fazer uma reclamação. Lá vem. Daí ele me perguntou, como é que tu está, Jonas? Eu disse, olha, estou bem. Daí ele se apresentou, já conheço vocês e tal. Daí eu disse, não, estou muito bem, graças a Deus. Como é que está o Silvio? Disse, está bem também. A gente acabou um compromisso agora há pouco, estou passando para comprar uma carne para ir né, jantar com a família, enfim. Ele disse, olha, eu estou feliz porque vocês estão bem. Se vocês estão bem, a cidade vai bem, porque vocês estão realmente trabalhando, né, muito afinco, com tranquilidade, com essa paz, eu acho que é isso. Então você tem que ter o apoio, né, respondendo a tua pergunta da família, para a gente poder seguir com a missão. E aqui, Marcelo, a gente faz um bem bolado também. Por que a gente combina assim, ó, pelo menos um dia ou o final de semana todo, no mês, a gente dá uma saída com a família. Dá uma fugidinha. Aí um faz a cobertura do outro. Isso a gente combina, eu e o Jonas. Mas é uma coisa diferente, professor, porque assim, o Silvio saiu, o Silvio pode estar em Orlando, e se ele encontrar alguém ainda o cara fala, ô Silvio, mas tem que olhar lá a minha rua, lá. Pô, ele continua prefeito e tudo quanto é lugar. Continua. Mas o que eu falo é que daí pra saúde mental é bom, e tu né, tens o convívio com eles, porque a nossa ausência é muito grande no dia a dia, entende? Então, por exemplo, eu levo a Alice praticamente todo dia no colégio, de manhã. E é legal, tu entende? Porque depois começa aquela loucura do dia, às vezes tu não consegue acompanhar. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana eu almoço em casa com elas. Então isso também é legal. O Jonas também tem o hábito de almoçar, levar a netinha para a escola, e isso é legal, tu entende? Acompanhar um pouco, né? Porque mesmo dentro da nossa correria, a gente não pode simplesmente deixar a família de lado e focar só no trabalho. Então,
E a nossa disciplina em relação a isso é muito legal. A gente vai ter que sair mais cedo, um dia para ir para Florianópolis ou vai para Brasília, enfim, aí é uma exceção. Mas dentro de uma rotina, e a gente faz questão de manter isso junto com eles, porque a gente ajuda no convívio familiar. E quando dá para dar uma saidinha com a família toda, é muito legal. Porque de estar junto com todo mundo, né, um período um pouquinho maior, assim, o dia todo, e é muito legal. E precisa ter esse equilíbrio. Em algum momento, um de vocês, eu sei que vocês já estão mais tempo, mas em algum momento, às vezes, deu aquela coisa de, cara, quero largar isso. Não é isso que eu quero. Porque assim, a pressão é grande também, né? É grande. Tem os momentos gratificantes, acredito que tem, mas às vezes dá aquela pressão de, cara, não quero mais isso. Eu pela minha trajetória, pode parecer estranho e não é muito sério que eu vou falar aqui. Acho que a tua pergunta ela é muito pertinente e importante também, até porque a gente tem que estar de bem com a vida, preparado, né? Mas nunca me passou pela cabeça, Marcelo, porque eu sempre eu escutava muito quando falava para mim as pessoas, né, mais velhas, com mais experiência na política, assim. Olha, João, depois que entra é difícil você sair, porque você toma gosto pelo negócio. Água. No sentido assim de você ter a responsabilidade né, de conduzir os serviços junto com o prefeito da cidade. Isso é prazeroso também, entende? Realmente servir, sou servidor público de carreira, sempre, né, tive muita atuação em várias funções que desempenhei, e a gente desempenha isso com muito amor, né? Acordo de manhã, acordo cedo como se estivesse lá quando comecei. Então, respondendo a tua pergunta, Marcelo, nunca me passou pela cabeça, de verdade. Para mim também não, rapaz. É um negócio surreal, assim, Marcelo. Eu me sinto muito realizado sendo prefeito. Muito. É um negócio que eu falo para todo mundo que é uma alegria. A responsabilidade é gigantesca, só que da mesma forma as oportunidades são gigantescas. Quando a gente lançou a Escola Cívico Bombeiro Voluntário, a gente não tem nem ideia do desdobramento disso daqui a 5, 10 anos, Marcelo. A gente sabe que vai ser algo transformador para a nossa sociedade. Então isso nos motiva muito. A execução da política pública como ela tem que ser, entende? Então isso é um negócio que quando tu tira do papel um sonho e bota lá, a hora que a gente chegar e ter aquelas crianças todas uniformizadas. Imagina uma criança que chega lá no primeiro ano, na Escola Cívico Bombeiro Voluntário, e fica até o 9º ano. Será que esse jovem vai ser diferente na sociedade? Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta disso. E cada ano nós vamos estar lá com 600 alunos. Entende? Isso é transformar a sociedade. E quando a gente fala na educação, olha quanto foi feito no nosso primeiro ano de governo, dentro da educação, premiações nacionais. Não adianta só crescer, tem que crescer com qualidade, é dar oportunidade. E eu, como professor, eu tenho uma responsabilidade muito grande na Secretaria de Educação, porque eu convivo há 17 anos com alunos, com professores, com coordenadores, e ali é a única forma, a gente fala muito na educação, mas para mim isso é muito forte, é a única forma de transformar a sociedade e melhorar a condição social das pessoas, é através da educação. Já se fala isso há tanto tempo, né? Mas é ali que tem que ser feita a verdadeira transformação. Eu dou o exemplo por mim e pela Simone. Nós, nas nossas famílias, nós fomos os primeiros a fazer curso superior. E se nós não tivéssemos feito a faculdade lá, já faz mais de 20 anos, talvez eu não estaria sentado aqui hoje. Então essa decisão que a gente tomou lá, na época que eu trabalhava na Teca como mecânico, ela trabalhava na Buluarte Decorações como vendedora, se nós não tivéssemos tomado essa decisão lá de um casal, um casal nós havíamos casado recentemente, agora nós vamos para a faculdade. O que a maioria do pessoal fazia? Eu vou comprar o meu carro, eu vou viajar, eu vou curtir minha vida. E nós estávamos fazendo a faculdade. Nós conseguíamos, Marcelo, zerar a conta negativa do banco no final do ano, quando nós recebíamos o 13º. Era negativo. Só que aquela equilibrada. Tu entende? Só que nós conseguimos, tanto na minha família como na família da Simone, ser os primeiros a ter curso superior. Entende? Então, a educação transforma as pessoas. Eu tenho certeza disso, porque ela é a única forma da pessoa melhorar a sua condição social. Por isso que a gente tem um olhar
tão carinhoso na Secretaria da Educação. Silvio, falou da família, de conseguir dividir o tempo, né? Prefeitura, né? O que é público e o que é privado, né? Mas tem tempo para curtir um rock do bom ou não Rapaz, tendo tempo? Tem tempo. É isso. E eu incomodo um pouco em casa, porque quando eu tô em casa eu boto música, eu gosto do bom e velho rock and roll, né? E o pessoal já está acostumado lá em casa, assim, né? É o meu momento, né? É o momento que eu vou lá para a sala e eu gosto de trabalhar também, jardim, eu gosto de ficar mexendo em algumas coisas e sempre tem um sonzinho me acompanhando, né? E eles respeitam, eles sabem, não, é o momento dele, deixa ele curtir, porque é muito bom, eu adoro isso, porque dá uma desestressa, tal. Uma higiene mental, né? É muito bom, dar uma muito limpada. bom. O Jonas, que era o bombado, que tá conseguindo ainda ir na academia, ou parasse também? Não, estou conseguindo na academia. Tá conseguindo conciliar os tempos? Sim, e também tem uma JBL que leva de arrasto e às vezes bota um somzinho, mas sempre moderado. Assim, mas o que tu tá ouvindo? Um pisadinha, alguma coisinha? Uma mistura. É uma mistura. Um eclético ali. Não. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Quero que vocês deixem uma mensagem aí, né, para esse 2026. Silvio, qual a mensagem que você deixa para a população? Marcelo, a população pode esperar aqui do Silvio e do Jonas e de todos os nossos secretários um ano de muita obra, muita coisa boa acontecendo. Inauguração da Policlínica, obra de infraestrutura, ampliações de escolas novas estão no radar, unidade de saúde nova, nós estamos finalizando não, está lá em fase intermediária, a nossa UBS lá da Estrada das Areias, uma UBS Porte 5, muito grande. Então o ano de 2026 ele promete, Marcelo, porque muitas obras vão se iniciar nesse ano e muitas obras serão entregues em 2026. Então a população vai perceber isso de uma forma muito forte, um governo coeso, um governo trabalhador e realizador. A gente sempre fala isso, né? O governo, ele não adianta só falar, ele tem que fazer. E aqui a gente tem uma característica, nós não somos mineiros, né? Mas a gente trabalha quietinho, rapaz. A gente trabalha, não entra em bola dividida. A nossa resposta a muitas críticas é o trabalho, é a entrega, e isso a população reconhece. Jonas, eu dou espaço aí para você também deixar sua mensagem para a população nesse 2026 aí que está começando. Marcelo, a gente deixa, né, para a população que vai ser um ano de muito trabalho, né, de uma sequência, né, e junto com a nossa equipe, né, prefeito, com todos os nossos secretários, todos os nossos servidores públicos, né, toda a nossa equipe de todas as áreas aí, realmente a gente vai trabalhar aí firme e forte com um sorriso no rosto aí, né, a população pode esperar o melhor de nós, empenhados, né, nós temos aí um plano de metas e ações, a gente tem essa responsabilidade de cumprir isso, vamos estar presente em todas as áreas, todos os bairros também, isso é importante dizer, e reforçar aquilo, né, que a gente tem sempre falado, né, para a população. Nós somos de estar presente, né, Silvio, né, em todos os eventos, bairros, tudo aquilo que é possível, né, dentro da nossa programação aí. Tudo que é possível. Tudo que é possível. Né? Ele sempre diz assim, ó, a reclamação pode ser com o Jonas, né, mas a gente divide isso, tá? Isso é papo sério, a gente divide muito isso. Mas é para a população que a gente vai estar muito empenhado aí, realmente entregando muitas obras, né? E um negócio que a gente conseguiu fazer, Marcelo, em 2025, é fazer com que as pessoas que moram aqui, os que nasceram aqui, tenham o orgulho de serem indaialenses. É isso. Isso mexe muito conosco. Esse orgulho a gente teve ali toda uma programação de Natal fantástica. As pessoas vinham e falavam assim, ó, poxa, como é bom morar em Indaial. E isso é um sentimento que a gente quer em 2026 manter na população. Ter o orgulho de morar na nossa cidade, na nossa querida Indaial. De falar bem da nossa cidade. E falar bem da nossa cidade. Prefeito Silvio César da Silva, obrigado. Vice Jonas Lima, obrigado pelo nosso papo reto, sem corte, sem maquiagem, do jeitinho que o Lenga Lenga Podcast gosta. Obrigado pela presença de vocês, sucesso em 2026. Obrigado, Marcelo, agradecemos a oportunidade de voltar aqui. Daqui a pouco a gente volta para cá, porque o ambiente aqui é bom e aqui o papo é reto. Tá certo. Obrigado, Jonas. Obrigado, Marcelo. Obrigado e vamos para uma próxima aí. Gente, esse foi o nosso Lenga Lenga Podcast, né? Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um programa, mais um episódio para você. Uma semana abençoada, cheia de muitas alegrias para você e conquistas. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, até mais, tchau, tchau!
É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava, sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos.